Olá, o futuro da saúde está em discussão. Menos hospital, mais prevenção, mais cuidado perto das pessoas. O Brasil tem hoje um sistema fragmentado com operadoras, hospitais e clínicas funcionando como ilhas, enquanto o mercado de wellness ainda é tratado como luxo. Mas o comportamento do consumidor está mudando essa realidade. O nosso entrevistado de hoje defende uma visão holística que integra prevenção, hábito, autocuidado e acesso. Ele é executivo, investidor, empreendedor, autor de livros e um dos principais nomes da inovação em saúde no Brasil. Hoje recebemos Rodrigo Rocha, que aceitou o nosso convite para falar sobre o futuro da saúde e como essa transformação já está acontecendo. Muito boa noite, Rodrigo. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Adriana. É um prazer estar aqui com você e a gente poder falar um pouco desse tema que eu sou apaixonado, que é saúde e wellness. Pois é, e tão importante, né? Acho que E cada tão vez mais importante. as pessoas, né, estão interessadas em buscar, né, alternativas, né, viver mais, né? Todo mundo correndo atrás, né? Rodrigo, eu quero começar perguntando a você, por que que o futuro da saúde está menos no hospital e mais na prevenção e no cuidado das pessoas? Eu acho que antes até de falar isso, é bom dar um contexto. Eu acho que poucas pessoas sabem um pouco dos números, né, vamos chamar assim, do ambiente de wellness, né? O Tá. ambiente de wellness aí, a gente está falando de um ambiente de 7 trilhões de dólares. É um segmento que cresce a 10% mais ou menos ao ano. E quando a gente, se fosse um país, hoje ele seria o terceiro país depois da China, Estados Unidos, China e depois a questão do mercado de wellness. E o mais interessante, quando você pega o wellness como um todo, agora aterrissando um pouco em Brasil, o Brasil é o 10º maior país na questão quando a gente fala de quesito de wellness aí, num consumo de cerca de 200 bilhões aí. Então, o wellness está crescendo. O mais interessante, a gente vê empresas de todos os segmentos. Hoje eu costumo dizer que saúde está em tudo hoje. Você pega empresas de tecnologia como uma Apple, tem o Apple Watch, que por exemplo, é um wearable que mede seu batimento cardíaco. Se você cair, ele já manda um alarme para a pessoa saber que você caiu, um idoso. Enfim, todo mundo partiu. Uma Amazon, por exemplo, partindo para a questão de planos de medicamentos, de telemedicina e tudo mais. Então, assim, hoje é difícil você falar o que não é saúde, né? Saúde como um todo. E aí, entrando um pouco nessa sua pergunta da questão de fragmentação, esse é um problema grave no Brasil, porque o Brasil ele é muito fragmentado realmente, onde você tem instituições pensando no seu próprio umbigo, né? Você tem o pessoal dos hospitais, você tem o pessoal dos planos de saúde, você tem o pessoal dos corretores, você tem os médicos, e, na verdade, quem fica perdido nesse pimbolim, que eu costumo dizer, é o cliente, né? Nós, que deveríamos unir esse sistema de saúde como um todo, acaba ficando nesse pimbolim. E aí vai discussões que as pessoas falam, o prontuário eletrônico. Até hoje não tem prontuário eletrônico, porque quem é o dono dos dados? É o laboratório? É o hospital? É o próprio usuário? Então, tem discussões ainda muito básicas no Brasil que essa fragmentação atrapalha bastante. Sim. E por que que você diz que o problema não é a tecnologia, mais a fragmentação, né? Acho que é um pouco. Exatamente, porque assim, a tecnologia tem. Eu, como investidor, e nesse momento de vida que eu estou aqui, eu recebo 2 ou 3 startups por semana para poder falar comigo, ou como advisor, ou dar alguns conselhos. E tecnologia tem, todas têm essa boa vontade. Mas essa fragmentação, e essa fragmentação até nos investimentos, se a gente for falar até de investimentos, é um pouco fragmentado, acaba prejudicando o sistema como um todo. Então, a tecnologia, ela não funciona por si só se ela não conseguir consolidar, por exemplo, os dados, né? Se ela não tem esses Sim. dados únicos, centralizados e tudo mais, ela acaba não ajudando a pessoa a viver mais, a pessoa ter os dados consistentes para poder dividir com o médico e tudo mais. Então, é muito essa fragmentação que o problema não é a tecnologia, eu vejo tecnologia no mundo e a saúde cada vez crescendo mais, muitas startups e empresas também investindo nisso, mas, de novo, a gente tem questões básicas de infraestrutura, de fragmentação no setor como um todo.
É engraçado, você falou isso, e aí eu pensei assim numa situação bem corriqueira, né? A gente vai fazer os exames de rotina, né? As mulheres vão fazer os exames de rotina. Então, elas vão no laboratório, e aí, por um centro de imagens, né? E por alguma razão ela muda de cidade ou muda de estado, e aí não tem mais o exame anterior, perdeu na mudança, não encontra. E aí acaba que as coisas vão se perdendo, né? E poderiam, né, ser mais integradas. Não adianta ter a Exa máquina, a super máquina de exato, fazer exame. exato. Isso aconteceu comigo, um caso real. Eu tenho hipotireoidismo, fui detectado com hipotireoidismo de Hashimoto. Ah, Eu ia sempre no médico numa unidade, que eu não vou citar o nome, mas de um dia para o outro essa unidade simplesmente fechou. E essa unidade fechou e eu perdi todos os meus exames, perdi tudo. Então, tive que recomeçar do zero, aí você tem que fazer ultrassom. E isso gera o quê? Desperdício para o setor, isso gera, entendeu? Mais exames, aí você tem que começar tudo do zero, você como paciente, você fica perdido. Navegar no sistema de saúde é muito complexo. é Então, isso é um verdade. exemplo simples que aconteceu comigo, e olha que eu trabalho com isso. Imagina a quantidade de pessoas que ficam perdidas navegando no sistema de saúde, gerando desperdício, fraude e abusos. E aí, Tem como todo consequência, fica muito caro. Me fez pensar aqui também. Passei, não estou passando por isso, mas até já desisti. Eu preciso de um exame que eu fiz no Hospital 9 de Julho, em 2003, e eu já tentei de todas as formas me comunicar. Estou no Rio de Janeiro, não consigo. Eu preciso levar, mas eu não tenho como. Exatamente, é bem É, isso. é complexo, mas eu vejo uma luz no túnel, assim. Eu acho que nós usuários, nós estamos muito mais ativos, de uma certa forma. Então, essa questão de cuidado, de autocuidado, que cresceu muito na pandemia, acho que a pandemia acelerou isso, as pessoas cada vez se cuidando mais e as tecnologias chegando, por isso que eu falei que a tecnologia não é um problema. Por exemplo, você tem um anel que mede minha temperatura, meu coração, sabe de quando eu vou ficar doente antes de eu mesmo vou ficar doente. Então, você tem pulseira, você tem coisa para dormir, você tem todos os tipos de tecnologias possíveis para poder te ajudar de uma certa forma a ter mais autocuidado. E aí, principalmente quando você bota um layer a mais que é a inteligência artificial, grande parte hoje de contatos de pessoas para utilizar, por exemplo, o ChatGPT da vida, o Anthropic, é sobre coisas de saúde. A pessoa sobe o exame e fala, traduz aqui para mim, não na linguagem médica o que está acontecendo. Então, acho que assim, o usuário está muito mais empoderado, está querendo se cuidar muito mais, e isso é um movimento bom. Isso é um movimento bom porque o próprio usuário ele vai ter opções de centralizar a informação, ele ganha um layer de inteligência artificial para poder te ajudar, para você poder chegar no médico, não ser aquela pessoa crua, você está muito mais preparada para poder falar com ele. Pois é, Rodrigo, o que que significa viver mais e viver melhor ao mesmo tempo? Essa é uma tese do momento, né, que alguns pensadores de saúde pelo mundo estão falando, né, da questão do health span e lifespan, né, onde as pessoas queriam viver mais. E tudo bem, estão vivendo mais por causa das novas tecnologias e tudo mais. Mas viver mais não significa viver com qualidade. E a gente tem que mudar essa questão de viver mais, mas viver com qualidade, né? Então, é aumentar Exatamente. essa curva. Antigamente, tudo bem, você vivia até os 45 anos, aí depois 60, 70, 80, 90, mas tem que viver com qualidade e diminuir cuidar dessas doenças crônicas. E para cuidar dessas doenças crônicas, você precisa pensar na sua saúde desde cedo, né? E aí a gente começa a ver essa geração Z, essa geração nova que vem, consumindo menos álcool, indo mais à academia, indo mais ao parque, se cuidando mais, ter a questão do autocuidado muito forte. Então, a gente vai começar assim a ver pessoas vivendo de uma forma mais saudável e mais duradouros, vamos chamar assim. Então, definitivamente, né, longevidade e qualidade de vida são coisas completamente diferentes, São né? completamente diferentes, elas se complementam, né? Porque eu quero ter a longevidade, mas quero viver com qualidade. Eu não quero ter longevidade e viver numa cama ou viver de uma certa forma doença crônica, né? Então é um pouco essa visão que tem que ver. E quando a gente fala de doenças crônicas, a Organização Mundial da Saúde outro dia soltou
uma pesquisa que cerca de 74% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, não transmissíveis. Então, Olha, realmente, cuidar, prestar atenção nisso desde cedo é fundamental. muito importante, né? Você sabe que aqui no Rio, eu entrei há pouco tempo numa academia, posso falar que não tem problema na Baritec, eu moro em Copacabana. E eu Sim, fiquei impressionada. Tem gente de todas as idades, claro, né? De adolescentes a idosos. Mas eu fiquei muito feliz em ver a quantidade de idosos que tem ali. Você não via isso antigamente. Antigamente a academia era um lugar, né, de gente jovem e era isso. E o que tem de senhoras fazendo aula de dança, aula de alongamento, de pilates, é uma coisa incrível, porque Copacabana é um bairro muito idoso, né, tem muitos idosos. muito, muito. Mas eu, de verdade, fiquei muito surpresa, fiquei muito surpresa. Não sei se eu se eu andava desinformada, mas, assim, eu achei incrível. Tem senhoras de 90 anos inteiras malhando, entendeu, fazendo É. alongamento melhor que as de 50. Não, Então, assim, exato, exato. E é interessante, assim, se eu te falar de academia, a gente pode falar bastante coisa, mas você vê que a própria nova geração também ela vai para a academia para se relacionar. Então, os clubes de corridas, por exemplo, é uma das coisas que mais cresce. Pessoas têm regras na corrida de, se eu tô com a meia azul, eu tô solteiro. Se eu tô com a meia laranja, eu não tô solteiro. Então, assim, tem ah, esses tipos de coisas que estão acontecendo. Outro dia, uma startup veio falar comigo, que chamava Gym Match, eu acho, se eu não me engano. E era como se fosse um Tinder através de pessoas que treinam para afinidade e tudo mais se conhecerem. Então, você vê como essa nova geração está vindo com uma cabeça completamente diferente. E o mais interessante, linkando o que você falou de hospital, essa questão de deshospitalização, e eu acho que isso é uma tendência mundial, porque, na verdade, o hospital é para tratar doentes crônicos, né? Quando realmente você precisa. E as pessoas normalmente vão por uma gripe num pronto-socorro, onde uma pessoa que está um infarto do teu lado e você com uma gripe, você está na mesma porta e não deveria ser. Então, até a própria academia começa a assumir papéis diferentes. Você pega academias nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo que já tem clínica lá dentro, que já tem, entendeu? É prescrição médica, já tem médico lá dentro. Então, para tratar, para dar longevidade. Então, está muito mais uma visão holística dentro das academias, onde você tem seu médico, você treina e você tem o seu lugar de recuperação, spa, ou como quiser chamar, num lugar só. Então a gente começa a ver camadas, né, surgindo em lugares diferentes. e tem até aqui uma pergunta, né, do Malavolta: por que que o consumidor já está mudando o mercado antes das empresas? Acho É, eu acho que ele percebeu que tem outros caminhos e outras necessidades. Então, por exemplo, a telemedicina, hoje, depois da pandemia, é um absurdo não ter sido aprovado antes, mas a pandemia ajudou a acelerar isso. As pessoas, em vez de ir para um pronto-socorro, vão fazer uma telemedicina. Tem lugares no mundo, por exemplo, na Grécia, que tem uma empresa chamada Sword Health, uma empresa portuguesa, que na Grécia botou como lei o seguinte: qualquer tipo de coisa que você sentir, você tem que ligar e fazer uma triagem antes, e aí ele vai te passar um token para você ir para o hospital. Então ele tem como se fosse uma triagem para poder te direcionar o melhor caminho. E por quê? Porque senão você tem muito desperdício, você tem muito abuso, você tem tudo isso que transforma a saúde de uma forma inviável, muito caro. Todas as empresas hoje que oferecem esse benefício de saúde para os seus colaboradores tomam reajustes anuais aí de média de 20% a 30%. Até onde essa conta vai chegar? verdade, né, porque tem muita gente que vai por nada, né, numa emergência para conseguir uma receita médica, né, um pedido de medicamento, um atestado que, na verdade, a pessoa não está doente, é que não é tudo isso. É, e Imagina, às vezes, de novo, assim, navegar no sistema de saúde é muito difícil, né? Como é que você sabe que você precisa realmente ir naquele médico e não no outro, né? E muitas vezes você vai, assim, no pronto-socorro, porque a porta é aberta, e ali ele vai te direcionar para outro, mas ali você já fez outros exames, aí o outro médico vai te pedir mais exames. E é assim, entendeu? É um pouco do pimbolim que eu tô falando de a cliente é a bola que fica batendo em vários lugares e a maquininha aquele dinheiro. Tim, 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 e aí complica para todo mundo, porque uma hora essa conta volta, né, para o usuário. Não é só o plano de saúde que está pagando isso.
É verdade, principalmente, né, Rodrigo, num país como o Brasil, né, onde a gente tem muita gente que não tem nem instrução para entender, né, em que médico ela está indo, o que o cara está receitando, não tem informação, né? Exato. E é difícil. E aí que eu acho que a inteligência artificial pode ajudar também um pouco na questão de triagens. Você pega a Hum, China, por exemplo. A China evoluiu absurdamente. Estive ano passado lá, visitando algumas empresas, mas grande parte da China ainda é rural, né? Então, como é que você dá acesso de qualidade para esse pessoal? E aí você tem uma inteligência artificial que fala com a pessoa, direciona e faz algumas coisas. Então, eu acho que essa camada ajuda também a dar, de uma certa forma, ajudar tanto o médico copilotando a inteligência artificial ali, como também dando acesso para as pessoas que não tinham acesso a algum tipo de informação. tá. Rodrigo, o que que as pessoas realmente querem quando elas procuram saúde? Eu acho que as pessoas, assim, vamos lá, hoje, o que existe, o modelo que fomos treinados, saúde até o momento, na verdade, é um plano de doença. Você não compra um plano de saúde, você está comprando um plano de doença para poder, é um seguro, eu estou seguro para quando eu estiver muito mal, vou ter aquilo para usar. Eu vou para um Sim. hospital para quê? Para doença. Eu vou para um laboratório para quê? Porque algum médico pediu para verificar alguma coisa. Eu vou para Exato. uma farmácia para quê? Para comprar, para comprar medicamento porque eu estou doente. Então, assim, é muito na questão de doença. E eu acho que esse papel está invertendo um pouco porque a pessoa realmente está querendo viver com mais qualidade. Então, com isso, ela está com uma autorresponsabilidade muito grande. E por essa responsabilidade muito grande, a expectativa dela é o que eu posso fazer para me cuidar melhor. Vou me alimentar melhor. Então, eu vou no supermercado, vou comprar comidas mais saudáveis, não vou comprar processados e tudo mais. Não vou tomar menos álcool. Eu vou usar gadgets, wearables para poder me mensurar e saber quando eu estou ficando doente, o que eu estou melhorando meu sono ou não. Então, acho que assim, está muito mais o cliente está muito mais empoderado e ele sabe o que ele quer, porque ele tem informação também agora. Ele tem essa informação através constante do que faz bem, o que não faz bem, os dados que ele recebe através dos aplicativos e tudo mais. Então, quer dizer, o papel do autocuidado nessa revolução da saúde é super importante, na tua opinião, né? Eu acho muito importante e eu acho que é um dos grandes desafios, ao mesmo tempo, da saúde, e saúde é isso, é mudança de hábito, tá? Mudança de hábito você pode conversar com qualquer pessoa de academia, é isso. No verão bomba, depois no inverno cai. Por quê? Porque manter hábito é uma coisa difícil. Mas no momento que você começa a ter um feedback constante, mensuração constante, que hoje a gente tem, começa a melhorar e você começa a aumentar a percepção de saúde da pessoa. Quer dizer, a prevenção é mais poderosa que a cura, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. E a consistência é tudo para isso. Esse que é o problema. Como que as pessoas se mantêm consistentes para manter essa saúde e se cuidar? E hoje em dia você tem tantos facilitadores, né, as canetinhas que surgiram, as pessoas emagrecendo rápido, mas aí emagrece e depois engorda porque parou de tomar. Então acho que consistência na saúde é tudo. E para isso é mudança de hábito. Qual que é o custo de um sistema de saúde cheio de silos no mundo? O custo da saúde de silos começa pela questão da descentralização da informação e de dados. Então, com isso, como consequência, você acaba não tendo os dados para tomar as melhores decisões. E aí, como consequência, você tem um desperdício gigante, que as pessoas começam a ir mais médicos, fazer mais exames, e aí esse custo fica de uma forma inviável, porque tem um layer que a gente não pode deixar de falar, que são os modelos de incentivos no setor de saúde, que também estão errados de uma certa forma, onde um paga a captação, então quanto mais pessoas eu captar, eu vou pagar, se eu fizer exame, eu vou ganhar mais, entendeu? Se eu dar esse tipo de medicamento, eu vou...
esse modelo de incentivo também acaba prejudicando muito o setor de saúde, gerando abuso, desperdício, fraude e tudo mais, que são acho que os grandes problemas do setor de saúde hoje. E o que significa integrar hábito, prevenção e acesso? Eu acho que as três coisas têm que andar junto, assim, porque quando você começa a se prevenir, você gera esse hábito. Então, eu vou dar um exemplo na prática de uma pessoa próxima que aconteceu. Ele precisava emagrecer, foi ao médico, o médico receitou a canetinha, ele foi, emagreceu 15 quilos. Depois de emagrecer 15 quilos, ele começou a ir muito mais à academia, fazer muito mais ginástica, beber muito menos. Olha, é o que eu chamo de produtos de efeitos borboleta. Ele vai afetando outros segmentos, vamos chamar assim, hábitos seus, né? Então, vai se fazendo uma questão de hábitos saudáveis. Então, você vê que é tudo uma coisa só. Às vezes a gente quer ver também isso fragmentado de uma certa forma, e ele é de uma certa forma tudo junto. Certo. Agora, Rodrigo, qual é o maior desafio, na sua opinião, para que o Brasil se veja ou se torne uma grande potência de wellness? Eu acho que o Brasil ele já é uma potência de wellness. Eu tive na Natural Tech palestrando umas 3 semanas, 4 semanas atrás. Eu fiquei uma coisa impressionada a quantidade de empresas de suplementação, vitaminas que já existem aqui. Hoje, se você pegar o número de academias, você pega grupos de academias do Brasil, está entre as 3 maiores do mundo. Então, o Brasil já é uma potência de wellness e de saúde, mas eu acho que ela tem um potencial muito maior se ela começar a ser vista como ecossistema de saúde e quebrar essa fragmentação. Então, no momento que uma academia falar com uma farmácia, com um plano de saúde integrado, em um hospital, e médico, e empresa de inteligência artificial, tudo junto, estiver integrada, realmente pensando no sistema, nesse ecossistema, eu acho que o potencial cresce muito. E a gente tem visto, por exemplo, na questão de investimentos aqui, antigamente o dinheiro estava muito concentrado em fintechs, e tudo bem porque os bancos aqui eles são muito bem estruturados, né? E realmente o Brasil cresceu muito nessa área. Mas agora o dinheiro começa também a migrar muita para essa questão de setor de saúde. O que eu tenho visto de fundadores de outras empresas, tanto de banco, que já tiveram sucessos em outros segmentos, largarem o seu negócio e começar a investir, ou a ser empreendedor no sistema de saúde, está crescendo de uma certa forma brutal, assim, o que eu tenho visto nesse tipo de movimento. O que te surpreende assim, no tamanho do mercado global de wellness? Que Eu, exemplos? Assim? eu acho, me surpreende muito as oportunidades que ainda existem no setor de saúde de wellness. Eu acredito que ainda vai acontecer muita consolidação, porque as empresas vão começar a ver como ecossistema e vão ver a necessidade. Vou dar um exemplo que parece bobo aqui, uma Amazon que vendia e-commerce, livro, depois começou a vender tudo. De repente, ela começa a fazer telemedicina, depois ela começa a vender medicamento ali, depois ela compra um supermercado e começa a vender coisas de produtos naturais. Então, essa questão de consolidação ainda vai acontecer muito pelo mundo, que a gente vai ver. Você vê Nestlé comprando empresas como uma Pura Vida ou até como uma outras empresas de suplementação. Então, a gente começa a ver uma consolidação realmente de mercado. E só uma coisa interessante, eu fui executivo de uma empresa americana, era o maior grupo de saúde do mundo, e eu cuidava dos mercados globais, e o mais interessante é que o nosso CEO, ele falava uma coisa que a gente não tinha que ficar preocupado com o concorrente do nosso segmento. A maior preocupação dele era uma Amazon entrar no nosso segmento e que acabou de entrando depois. Então, é muito isso. A gente vai ver muita consolidação, muitas empresas de tecnologia vindo. Acho que tem uma oportunidade gigante e por isso que está todo mundo vendo em diversos
frentes da saúde e do wellness. Uma coisa que ainda é pouco explorada, mas que eu tenho visto muita tendência, só dando uma das tendências, citando aqui, a saúde da mulher. A mulher nunca foi uma referência tanto assim na questão do cuidado. E agora a gente vê investimentos em empresas surgindo e crescendo, até fazendo IPO, abertura de capital, para cuidar de menopausa, pré-menopausa, saúde sexual da mulher, focado só em mulher. Então a gente começa a ver realmente alguns segmentos, algumas verticais crescendo muito. Você criou uma firma de advisory. Fala um pouquinho para a gente, e por que o futuro do advisory precisa arriscar junto com o cliente? Então, falando um pouco até da minha história, assim, né, e como que eu cheguei nisso. Eu trabalhei 25 anos numa empresa de saúde, que era a Amil, e então eu fui desde uma empresa familiar, abertura de capital, depois a venda para a United Health Group, e aonde eu vou trabalhar também lá fora, fico 8 anos trabalhando com eles lá fora. Aí eles vendem a operação global, eu fico mais um ano fazendo uma transição, decido sair. Quando eu decidi sair, eu falei, eu não quero mais trabalhar em saúde, não quero mais trabalhar com isso, eu cansei, vou para a China, eu fui para a China, e aí eu volto, eu viro embaixador da Endeavor, e a primeira coisa que acontece na Endeavor é que o segmento de saúde, de wellness lá dentro, começa a querer conversar comigo para advisor, para abrir portas e tudo mais. Eu falo, ó, tem um ponto aqui que é impossível largar meu conhecimento, as portas, o relacionamento que eu tenho aqui no mundo de saúde. Então, aí eu falo, então tem um espaço aqui para eu abrir um advisor, onde eu foco em 3 pilares, né? O primeiro pilar é a questão de advisor, realmente, eu sou advisor de algumas empresas aqui e fora, ajudando empresas a estratégia de crescimento, estratégia de como ir para o mercado, de como crescer, de como captar dinheiro. Tenho feito muito board também, desculpa, de algumas empresas aqui de saúde e wellness também. E a terceira vertical eu tento investir também em algumas empresas. Algumas que eu sou advisor, até invisto junto. Por que eu acredito muito nisso? Né? Porque o papel do advisor por si só, muitas vezes você fica um pouco distante ali, sabe? Você acaba não tendo nenhuma responsabilidade. Mas no momento que você, além de ser advisor, e pinga um pouco de dinheiro junto, é uma questão que os americanos falam muito de pele no jogo, skin in the game. Você está ali dentro, né? Você botou dinheiro também, você acreditou, você está com eles. Então, é muito nesse modelo que eu estou fazendo, e um modelo de boutique, porque eu acredito que eu não consigo pegar tantas empresas. Eu acredito muito nas empresas que eu entro, principalmente nos seus fundadores, na tese também, e principalmente teses aí para diminuir desperdício, abuso e fraude no setor de saúde. E quando a gente vai um pouco para wellness, é muito mais na mudança de hábitos. Então, vai desde empresa de cerveja sem álcool, que eu invisto, até clínica de longevidade, por exemplo. Legal. Olha, Rodrigo, a gente está aqui quase chegando ao fim do nosso papo. Eu queria te perguntar, para finalizar, qual é a sua visão de um Brasil mais saudável em 2030, por exemplo? Eu acho que muita coisa vai mudar na saúde até 2030. Eu acho que com a chegada da inteligência artificial, a gente começa a ver algumas frentes surgindo. A primeira delas, eu acho que é dando mais acesso para as pessoas que não tinham tanto acesso a uma saúde de qualidade. A segunda é que eu acho que a maioria dos equipamentos hospitalares já estão vindo com inteligência artificial, e isso significa que alguns resultados e nível de certeza, né, de resultado é gigante, chega a 30%, 40%. Então, o médico não conseguia prestar atenção tanto naquilo, detectar, e aí a AI vai chegar, médico, olha, presta atenção nisso aqui, porque baseado nesse histórico aqui que eu tenho de nos milhões de exames, é isso. Então, isso já vem acontecendo também, e com isso eu acho que a gente vai pegar doenças muito mais precoces. A outra coisa que a gente também tem visto com inteligências artificiais é que a gente falou de outros fundadores segmentos, o fundador do LinkedIn, por exemplo, ele está botando um dinheiro absurdo numa empresa para fazer
vacinas e drogas para algumas doenças que não existiram cura até hoje. Então, você vê uma inteligência artificial começa a processar e ter uma inteligência muito grande a fazer isso. Então, eu vejo que muita coisa vai melhorar. Com isso, eu acho que vai ter a gente vai falar muito mais de ecossistema e pouca fragmentação. O usuário muito mais empoderado para tomar as suas decisões ali e participando nesse processo do autocuidado. E eu vejo muito com bons olhos de uma possível saúde mais acessível, mais barata, mais precisa para a população brasileira. Perfeito. Rodrigo Rocha, quero agradecer demais pela sua participação aqui no BCTV. Quero deixar o espaço aberto aí para o seu recado final. É só agradecer pelo carinho, pelo convite, e que é isso, a gente tem que ter fé e fazer com que o sistema de saúde aí funcione melhor para todos, porque todos nós somos usuários. A única certeza que a gente tem é que a gente vai usar esse sistema um dia, seja para fazer um exame ou seja para ir no hospital para uma cirurgia. Então, Verdade. fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos é fundamental. Tá certo. Muito obrigada aí pela sua participação, pelos esclarecimentos. Foi um ótimo papo. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.